do 7º ano, mais uma aula com geografia, né? Depois de falarmos sobre os fatores econômicos da imigração no Brasil, que nós vimos lá na página 144, depois de falarmos sobre a desigualdade social e o trabalho, na página 149, chegou a hora de corrigirmos a atividade que eu tinha passado na última aula para vocês. Todos fizeram? Quero lembrá-los da importância que é fazer essas atividades, tá bom? São atividades que vai ajudar a fixar o conteúdo que foi visto lá nas aulas e descobrir se você tem dúvida, qual parte do conteúdo que você não assimilou. Então, é muito importante que você faça essas atividades, tá bom? Então, vamos fazer a nossa correção, que começa lá na página 151. Então, vamos lá. Faça uma relação entre o apogeu, ou seja, o ápice, né, e a decadência dos ciclos econômicos e migrações entre as diversas regiões do Brasil. Deixa eu pegar aqui, né, um giz aqui, deixa eu pegar outra cor. Ok. Bom, então vamos lá. Qual a relação entre o início, né, e a decadência dos ciclos econômicos e as migrações entre as diversas regiões do Brasil? Bom, primeiro, esse processo migratório, ele foi seguindo exatamente os fluxos produtivos que foram surgindo, né, os ciclos econômicos que foram surgindo naquela época, né? À medida que cada ciclo surgia em uma determinada região, formava um processo migratório, né? De um processo de repulsão e atração. Então, as migrações, elas obedeciam esses fluxos, né, produtivos, né? E ajudaram, consequentemente, isso é importante, na formação das diferentes regiões do Brasil, né? E como os ciclos econômicos, ou seja, à medida que esses ciclos iam surgindo e atraía pessoas de outras regiões para aquela região específica onde aquela economia estava assim no ápice, né? Essa atração, querendo ou não, vinha com essas pessoas um certo conhecimento, técnicas de trabalho, né? Culturas que eram vindas de outras regiões. Por isso também é possível perceber essa diversidade grande que nós temos no Brasil de cultura, né? Uma região em seu apogeu econômico, ela atrai imigrantes, né? Mas quando ela entra em decadência, ela sofre, essa região, com um processo emigratório, processo de repulsão, de saída desses imigrantes, né? E forma-se um novo processo migratório, só que ao invés de ser o de atração, é o de repulsão, é o de expelir, é de saída migratória, certo? Então, no apogeu, atrai. Na decadência, acontece a emigração, tá? A saída desses migrantes. A número 2 diz o seguinte: o ciclo da mineração foi muito importante para o povoamento do Brasil. Apresente 2 justificativas para essa afirmação. Então, nós podemos ver que, como o próprio enunciado fala, não é uma pergunta. Ele afirma que o ciclo da mineração foi muito importante para o povoamento do Brasil. Agora, o que é que justifica essas 2 afirmações, né? O fluxo de migração acelerado povoou rapidamente partes do Mato Grosso, Goiás, né? Então, esse processo migratório, ele de forma acelerada, né, porque foi uma atração muito grande, ajudou no povoamento de Mato Grosso, Goiás e principalmente de Minas Gerais. Deixa eu apagar aqui porque a coordenação motora não está muito boa. Minas Gerais, certo? Outro acontecimento foi que com esse
esse ciclo da mineração, houve a mudança da capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, né? Então, Brasília aqui ainda não existia, tá? Vamos para a próxima página. Vamos alinhar aqui, ficar certinho, ótimo. Explique a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à terra e à renda. A diferença é enorme, não é? A começar pelo próprio... os processos de colonização foram totalmente diferentes, né? Países que desenvolveram suas economias baseando-se no acesso ao binômio terra-renda, né? Como os Estados Unidos, trouxe um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo, ou seja, um país que tinha um interesse em desenvolver. Então, as terras conquistadas eram para trazer renda para aquela região, né? Diferente do Brasil, que foi a maior parte não, até hoje, né? O processo de colonização foi baseado na exploração, de retirar tudo que estava aqui no Brasil, tudo que interessava aos portugueses, e levar para ser vendido em Portugal, né? Porque para eles lá tinha valor, na Europa tinha valor esses produtos. E no Brasil, a maior parte da população não teve acesso à terra, né? Num contraste com as elites enriquecidas, tá? Contraste, vamos sublinhar isso aqui. E cresceu e povoou o território em situação de dependência, penúria e pobreza. Então, essa divisão de classe social que nós vemos hoje no Brasil, ela é resquício desde o processo de colonização. Ela é uma consequência e traz esse contraste, essas diferenças entre as elites enriquecidas, né, a classe rica e a classe que povoou a maior parte do território em situação de dependência, de pobreza. Tá? Na número 4, diz assim: qual a relação entre educação e saúde com trabalho e renda? Então, aqui, ó, o fator renda é um dos mais importantes para o quê? Para o desenvolvimento humano, tá? E está diretamente ligado, atrelado às condições de educação e saúde, porque uma população é mais capaz e produtiva quando tem acesso a esses serviços, né? A renda, se a renda no Brasil fosse bem distribuída, o desenvolvimento humano era mais igualitário no Brasil, né? A condição de saúde era melhor, a educação era mais igualitária, era de mais qualidade, né? A população, de uma maior quantidade, seria mais produtiva, né? Então, quanto maior os níveis educacionais e de saúde de uma população, maior será a sua renda e maior o seu desenvolvimento. Então, esses fatores analisados aqui, né, são fatores que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele utiliza. Ele analisa a educação, ele analisa a saúde, ele analisa a renda, tá certo? E por que o Brasil não está dentro de um patamar de países desenvolvidos? A renda do Brasil poderia nos dar essa condição de estarmos dentro dos países desenvolvidos, né? Com o IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, que nos colocasse dentro dos países desenvolvidos. Mas quando nós passamos para as questões sociais, a questão habitacional, a distribuição dessa renda que vai interferir na educação e na saúde também, nós ficamos bem abaixo, estando aí classificado como países emergentes, né?
Então, o Brasil é um país emergente. E lá na página 153, nós vamos mais uma atividade, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso. Então, nós temos um famoso quadro de Cândido Portinari, uma imagem que ela é de 1944, e o nome dessa arte chama-se Os Retirantes, né? Então, só de nós observarmos esse quadro, nós já identificamos as características, né, de seca. Você não vê nenhuma terra produzida, nenhuma terra cultivada, nenhuma vegetação, nenhuma árvore. Nós podemos perceber que as pessoas retratadas nesse quadro aqui, elas são pessoas desnutridas, né, com trouxas, né? No interior nós chamamos isso de trouxa, onde você pega um pedaço de pano e começa a colocar os seus pertences, as suas poucas roupas e amarra, fazendo papel de mala, né? Então coloca trouxa na cabeça com pouco que você tem. Percebemos pessoas muito magras, sofridas. Então essa análise que nós fazemos desse quadro, né, chamado Os Retirantes, de Cândido Portinari. Bom, então aqui nós vamos responder essa atividade. Já observamos a imagem abaixo, analisamos e agora vamos responder as perguntas. Que tipo de migração ela expõe? O êxodo rural. Nós podemos perceber enxadas, nós podemos perceber, né, o hábito de trazer os seus pertences numa trouxa menor colocada sobre um cabo de madeira. Então, isso demonstra uma migração, a saída do campo para a zona urbana, chamada de êxodo rural. Tá? Na letra B, pergunta: quais as consequências desse tipo de migração para as cidades? Pessoal, quando você tem uma mão de obra, você sai de um lugar para outro e você tem uma mão de obra qualificada, né? Você contribui, esse processo migratório contribui para o desenvolvimento daquela região. Quando você sai, quando o processo migratório tem uma demanda de pessoas que não têm uma formação que vá atender a necessidade da zona urbana, a tendência é que essas pessoas fiquem sem emprego, vão morar nas chamadas franjas da cidade, ou seja, onde existem as favelas, né? E aí esse processo migratório, o êxodo rural, ele tem essa tendência de provocar, aumentar o índice de desemprego, formar favelas e trazer um inchaço urbano, né? A aglomeração de pessoas começa a ser tão intensa que a área urbana ela começa a ficar sobrecarregada. Então, são os pontos negativos, né, do processo migratório. Aqui está se referindo ao êxodo rural, porque dificilmente alguém que está no campo tem qualificações, atende às necessidades de trabalho que a zona urbana exige. São trabalhos diferentes, são forças de trabalho diferentes, são formas de trabalho diferentes, tá? Que motivos provocam essa migração? Os retirantes fugiram dos problemas provocados pela seca, pela desnutrição, pelos altos índices de mortalidade infantil no Nordeste. E é uma realidade que, infelizmente, ainda dura até os dias atuais. Vamos para a página 153. No século passado, durante as décadas de 60 e 70, a migração interna no Brasil assumiu a direção campo-cidade. Entretanto, nas últimas décadas, passou a ganhar destaque a migração cidade-campo, um movimento cotidiano que envolve milhares de trabalhadores.
Tendo em vista as duas modalidades de migração apresentadas, exemplifique 2 fatores que promoveram e ainda promovem a migração campo-cidade. Então, nós temos aqui seca e mecanização da lavoura, ou seja, essas duas ações, né? O fato da seca ser intensa e não favorecendo uma agricultura, né, um cultivo satisfatório, e a própria mecanização da lavoura, ou seja, grandes produtores que têm capital, que têm dinheiro suficiente para comprar terras e investir em mecanização, investir em produtos, em sementes, né, de mais qualidade, e acabam tendo uma produtividade maior. Isso coloca os pequenos produtores em desvantagens, sem condição de competir, no caso da mecanização. Então, essas pessoas são obrigadas a vender as suas terras para esses grandes produtores e irem para a cidade. E contra a seca, essa depende-se da natureza, né? Então, esses são 2 fatores que promovem até hoje, né, a migração do campo-cidade. Na página 154, vamos alinhar isso. Ao longo da história do Brasil, os nordestinos foram os maiores migrantes. Sim, tiveram vários processos migratórios, mas sempre os nordestinos eram o carro-chefe, estavam sempre à frente desses processos migratórios. A principal área de atração de nordestino foi o estado de São Paulo. Então, sobre o tema, responda. A. Por quais motivos São Paulo tornou-se a maior área de atração populacional do Brasil ao longo do século XX? O processo de industrialização dessa região, tá? Então, devido ao momento econômico representado pela industriação desde a década de 1940, desde a década de 40, beleza? Seguindo, quais os tipos de empregos nos quais os nordestinos se ocuparam quando chegaram a São Paulo? Então, eles se apropriaram do trabalho na construção civil e em várias atividades do setor terciário, né, como o comércio, ok? A última desta página diz o seguinte, uma charge, né, que diz o seguinte, ame-o ou deixe-o, tá? E aí nós temos a primeira cena, ame-o, e aí alguém aqui dando um beijo na terra, né? Ou deixe-o, levando literalmente, né, um chute no popô, no bumbum, né? Então, o que essa charge nos diz? Houve um momento da história, na história do Brasil, em que diversos intelectuais e jovens rebeldes foram expulsos ou deixaram o país, caracterizando um pequeno movimento de emigração. Então, sobre o tema, responda. Que momento histórico foi esse? Né? Foi o período da ditadura militar, que aconteceu em 1964 a 1985. Então, esses rebeldes, entre aspas, eram artistas, intelectuais, pessoas que tinham influência sobre a sociedade, que, através da sua arte, através de protestos, através de músicas, relatavam a sua insatisfação com a ditadura militar, com o governo duro que o militarismo trazia. E como eles eram normalmente figuras públicas, porque as que não eram públicas, muitos deles foram mortos, né? E muitas famílias procuram os corpos até hoje. E sobre essas famílias, os artistas, os intelectuais, eles eram exilados, eles foram expulsos do Brasil, né? E quando a ditadura acabou, eles puderam retornar ao seu país, tá? Quais as causas dessa emigração?
a repressão política por parte do exército, por parte da ditadura militar, né? O sistema de governo era a ditadura militar. Era a repressão política, social e negação aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, ou seja, liberdade de expressão era uma dessas. O professor não tinha o direito, né, de falar sobre as questões políticas, as questões sociais, né, de falar sobre os direitos humanos da sociedade, do povo brasileiro, das situações que eles estavam passando. Porque era muito fácil chegar nos soldados, né, do exército e segurar no braço desse professor e dizer, olha, professor, vocês vão dar uma voltinha ali. E aí ele passava por processos de tortura, né, e até mesmo morte. E como eu falei na questão anterior, na letra A, aqueles que eram famosos eram exilados. Então não se tinha liberdade política, liberdade social, né, de reivindicar pelos seus direitos sociais e os direitos fundamentais dos cidadãos. E a número 5 diz assim: o que são os brasiguaios e qual o motivo da sua migração? Quase que duas perguntinhas aqui, né? Então vamos por parte. O que são os brasiguaios? São brasileiros que migraram, né? Decidiram viver no Paraguai, tá? Então por isso o nome é brasiguaios, vem da junção de brasileiros e Paraguai. E qual foi o motivo? Busca de terras e novas oportunidades, né? O Paraguai estava loteando terras, vendendo terras, e essas terras paraguaias foram abertas aos brasileiros, né? Então, muitos foram atrás dessas terras e também aproveitaram a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, onde se estabeleceram fronteiras devido ao baixo preço de terras paraguaias, tá? Vamos para a página 155. Deixa eu ver aqui se eu passei demais. Alinhar. Prontinho. Então, aqui nós temos um mapa com as migrações internas nos últimos 5 anos, tá? Então, nós temos a região norte, a região nordeste, sudeste, centro-oeste e a região sul. Tá? Então, as setinhas verdes representam os residentes no Nordeste, vindos de São Paulo. Os de azul, os residentes em São Paulo, vindos do Nordeste. Tá? E nós temos a questão da escolaridade, o tempo médio de estudo em anos, com pessoas na faixa etária dos 18 aos 31 anos representados nessas colunas. Tá? Então, as setinhas, o processo migratório de vinda, de ida do Nordeste para o Norte e o retorno, o processo migratório dentro da própria região Norte, dentro da própria região Centro-Oeste, dentro da própria região Sudeste, né? E da região Sudeste para o Sul. E principalmente você vê uma seta mais larga, né? Do que as vermelhas, justamente mostrando a intensidade tanto dos nordestinos saindo dessa região para o Sudeste, como o retorno quando a indústria começou a se instalar também aqui na zona da mata, ok? Então vamos lá. Com base na análise do infográfico e nos conhecimentos sobre as migrações no Brasil, com destaque para as nordestinas, é correto afirmar que a seca, a pobreza e a extração econômica exercida pelas outras regiões brasileiras foram os principais motivos dos fluxos migratórios extra-regionais dos nordestinos? Não, não é uma afirmação correta, né? A letra B. O estado de São Paulo, nas últimas décadas, tem recebido um pequeno número de imigrantes, porém, é perceptível aos nordestinos, como no passado,
em virtude, sobretudo, da saturação do mercado de trabalho para a mão de obra não qualificada, né? São Paulo, nas últimas décadas, eles têm recebido um grande número de migrantes, né? Letra C. A migração de retorno é formada por pessoas de mais de 50 anos com alta escolaridade que são atraídas pela boa qualidade de vida no Nordeste. A migração de retorno, né, ela é formada por pessoas que estavam aposentadas, mas que não tinham uma alta escolaridade. Era a própria pessoa, os próprios migrantes que tinham vindo do Nordeste, estavam agora desejando retornar à sua região, né, porque ela apresentava agora um desenvolvimento econômico muito melhor do que quando eles saíram. Na letra D, a migração realizada entre os estados do Nordeste é relativamente baixa, porque os benefícios fiscais dos governos estaduais atraíram inúmeras indústrias cujo mercado de trabalho absorveu toda a mão de obra disponível em seus estados. Então, a migração realizada entre os estados do Nordeste, ela sempre foi alta, né? Sempre foi a região do Nordeste a maior área de reposição, né? Para todas as regiões do Brasil. E a letra, então, ela continua errada, tá? A letra D. E a opção correta, nós temos a letra E, que afirma que as migrações internas no Brasil ao longo de sua história sempre ocorreram no sentido centro-oeste-sul, tá? Bom, pessoal, então nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Até a atividade número 6, da página 155, e nós vamos continuar com a correção da nossa aula na próxima aula, tá bom? Prestem atenção na correção direitinho, nas explicações, que vai dar tudo certo. E lembre-se, anote as dúvidas para que a gente possa tratar, corrigi-las, tirar sua dúvida direitinho na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.